Uma das coisas que mais me perguntam, seja em consultório, seja aqui na internet, é o que eu acho do jejum intermitente. O jejum intermitente está na moda, tem defensores, tem críticos e hoje eu vou abordar um aspecto específico dele. Será que fazer jejum intermitente ajuda na perda de peso, no tratamento da obesidade? E existem diversos estudos sobre isso, especialmente um que foi publicado aí nas últimas semanas, que está dando bastante o que falar, tá bom? Vamos lá? Vamos analisar esses estudos e vamos entender qual é a do jejum intermitente? Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Gustavo, sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e doutor em medicina interna. Aqui no canal eu falo de temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, direcionada a você, que é da área ou não, que está aqui para adquirir mais conhecimento e saber mais sobre sua saúde e procura conhecimento sério e com muito estudo científico por trás. Vamos analisar então esses estudos, mas antes eu queria explicar da onde vem essa história, tá bom? Então assim, há muito tempo já pesquisadores defendem, a partir de estudos observacionais, que o jejum intermitente poderia ter benefícios para o corpo. Eu vou abrir aqui o estudo em questão que simplificou isso. Se você quer realmente ler tudo sobre isso, eu recomendo esse aqui. Esse aqui é um estudo de dezembro de 2019, um pouquinho antes da pandemia, eu lembro bem ali quando ele saiu, que ele juntou tudo que tinha até aquele momento a respeito do jejum intermitente. Ele é escrito por um autor que é um entusiasta dessa prática, e ele vem desde lá do começo, da base fisiopatológica, e traz esta figura aqui que estamos vendo aqui, que nos períodos de jejum intermitente, você teria ali alterações celulares, produção de corpos cetônicos, aumentaria a resistência mitocondrial, defesa contra agentes oxidantes, né? Ou seja, aumento dessas defesas, aumento do reparo de DNA, redução de insulina. A princípio, que seria, do ponto de vista laboratorial, faria muito sentido isso, e do ponto de vista molecular. Só que ele mesmo coloca aqui que não tem estudo suficiente sobre isso, e que muita gente estuda isso aqui em diferentes áreas, como por exemplo aqui, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas. Se vocês quiserem, mais para frente, eu posso gravar vídeo analisando em cada uma dessas condições os estudos que temos sobre isso até então. Mas agora eu vou focar aqui, tá? Vou focar em obesidade, que é o que está causando mais furor aí. Então, o que o estudo traz sobre isso? Ele traz primeiro, aqui ele conta pra gente que ele fez estudos observacionais, especialmente na ilha de Okinawa, mostrava que lá as pessoas tinham essa prática de jejum intermitente e eles vivem mais. Só que aqui é forçar um pouco a barra, tá? Porque você atribuir a uma única prática um contexto todo que tem variabilidade genética da população, tem o hábito alimentar deles além do jejum, o que eles comem, prática de exercício, tem muita coisa diferente aqui para você pegar um único fator e atribuir aquilo, tá? Dá, você precisa fazer uma análise mais prolongada. Mas, de qualquer forma, eles dizem aqui que eles comem dietas de baixa caloria, mas rica em nutrientes, tá? Como batata doce, outros vegetais e legumes. E que outros estudos aqui demonstram que ter dietas hipocalóricas são benéficas. E isso é verdade, tá? Tem muito estudo que mostra que comer menos calorias a pessoa perde peso e é benéfico sim para a saúde. Dietas hipercalóricas são péssimas, tá? Então assim, quando o paciente me pergunta qual que é, lógico que quem está mais apto para orientar isso é um nutricionista. Mas quando ele me pergunta o que é o basicão que eu preciso fazer, restrição calórica. E ele traz exatamente isso, colocando aqui que pode ter 2 estudos recentes demonstraram que em relação à dieta normal, e veja que em relação à dieta normal, houve ali perda de peso para esses pacientes, e aqui ele coloca outros mais atuais que demonstravam já naquela época que, infelizmente, quando você comparava a restrição calórica por meio de jejum intermitente versus a restrição calórica ou uma dieta controlada e equilibrada, parecia não ter diferença. Então, até que ele traz, tem toda essa lógica por trás do jejum intermitente, mas temos aí um problema, que ele é melhor que a dieta padrão, pelo que os estudos mostram, mas não sabemos se ele é melhor que uma dieta de restrição calórica pura ou uma orientação dietética de outro tipo. Então, é isso que ele traz aqui. Aí nesse estudo ainda, para quem tiver curiosidade, ele sugere como orientar isso, né? No primeiro mês faria 5 dias por semana, 10 horas de alimentação, né? E 14 de jejum, depois você ia aumentando o tempo de alimentação até chegar em 6 horas por dia, sendo que alguns dias da semana ele fazia ainda uma restrição calórica mais agressiva, tá? Que era no primeiro mês
uma vez por semana de 1.000, depois 2 vezes de 1.000, depois 2 dias de 750, depois 500 calorias é quase nada, assim, é o mínimo para alguém não fazer cetose de jejum praticamente. Tá? Então ele trazia isso na época e o estudo é bom e ele escreve muito bem, ele é um entusiasta muito grande disso. Então animou muita gente a adotar isso. Aí em 2022, na mesma revista, no New England também, sai esse estudo aqui, que ele publica aqui a avaliação da restrição calórica. Ele pegou os pacientes e vamos restringir caloria. Um grupo restringe caloria sozinho e o outro restringe caloria com jejum intermitente, mas a taxa calórica é igual dos dois grupos. E aí esse estudo não tinha achado diferença, tá? Aqui, ó, podemos ver aqui os resultados. Ele não achou diferença entre restringir caloria, só restringir caloria com o jejum intermitente. Ou seja, ele traz pra gente a conclusão de que o importante é restringir caloria. É ruim fazer o jejum intermitente, ele não achou problema no jejum intermitente. Se a pessoa, tanto que eu falo isso para meus pacientes, se o hábito do jejum intermitente vai te ajudar a ter uma restrição calórica, pratique ele. Aquele paciente às vezes é o que come demais à noite, e daí você fala, ó, come só durante o dia, e ele consegue aderir isso, às vezes tem um resultado fantástico, porque ajuda na adesão. Tá? Mas não que seja melhor fazer o jejum intermitente, muita gente fala a respeito de uma crença até do que a restrição calórica pura, tá? É o que os estudos não mostram aqui. Só que agora, essa semana, muita gente me mandou esse estudo aqui, ó, foi publicado no JAMA, que é outra revista boa. Olha aí, Gustavo, e agora? Esse estudo aqui teve benefício. Ele pegou pacientes com diabetes e fez ali a restrição. Então, esse estudo é o nosso foco de atenção agora. Então, como é que foi esse estudo? Ele pegou pacientes, tá? E avaliou aqui por 6 meses e incluiu pacientes com diabetes tipo 2 e sobrepeso e queria avaliar nesses pacientes a resistência insulínica e a perda de peso. E aí os pacientes foram randomizados aqui para receber a time restriction, né, que é o jejum intermitente, ou a restrição calórica, ou ser do grupo controle, né? O estudo ele é relativamente pequeno perto dos outros, tá? Aqui, ó, 127 participantes, 75 entraram no estudo. Um estudo bem menor que os outros, tá? Começamos por aí. Muitas vezes eu já falei isso. O fato de ser um estudo pequeno não quer dizer que ele não tenha mérito, mas ele é um estudo pequeno. E ele avaliou lá nos 6 meses esses pacientes e viu que os pacientes com time restriction, né, perderam mais peso do que o grupo controle, mas não o grupo de restrição calórica, ou seja, tendendo a sugerir que o jejum intermitente fosse positivo. Você pode dizer assim, nossa, Gustavo, temos um estudo aí amplamente positivo agora, então. O que me preocupa um pouquinho é isso aqui, ó, quer ver? Vamos aqui para os gráficos, tá? Então aqui tá o Visual Abstract, né, que mostra aqui o que é a média do estudo, como é que foi os resultados. Os pacientes com jejum intermitente perderam mais peso. Aqui o gráfico que mostra isso, né, que o controle, aí aqui restrição calórica e aqui jejum intermitente. Então o jejum intermitente dentro ali do intervalo de confiança, né, sendo superior. Só que aqui que vem o problema, gente. Estudo pequeno, por mais que você randomize bem os pacientes, você randomizou tudo certinho, às vezes você gera amostras heterogêneas. E vocês vão ver onde temos isso. Bem aqui. Então, ó, se a gente pegar idade, até é parecido, ó, 56, 55, 54, percentual de mulheres e homens, tem menos mulheres na restrição calórica, mas tudo bem. A etnia até é parecido, tem algumas discrepâncias, tipo aqui, ó, em negros até tem um pouco de discrepância, mas onde me chama muito a atenção é isso aqui, ó, GLP-1 agonistas. 32% dos pacientes que estavam no jejum intermitente estavam usando agonista de GLP-1, enquanto que nos outros grupos, em torno de 20%. Por que isso me preocupa? O que é agonista de GLP-1? Agonista de GLP-1 é o Ozempic, né? São os medicamentos para tratamento da obesidade. Essa diferença aqui pode sim ter afetado o resultado. Veja que eu não tenho um grupo mais homogêneo. Eu tenho um grupo que faz jejum intermitente e 1/3 está usando Ozempic, contra outro grupo que faz restrição calórica, mas 20%, vai dar aí 1/5 está usando, sabe? É uma diferença que me incomoda aqui, que eu acho que pelo N pequeno do estudo, isso aqui pode ter afetado o resultado, porque se você pegar 25 pacientes, 3 a mais usando o medicamento que é mais eficaz até então para perda de peso, pode ter afetado. Isso aqui para mim é o que quebra o estudo, sabe? O que vocês acham disso? Antes da gente continuar a análise, eu queria pedir a opinião de vocês. Vocês acham que isso aqui está afetando o resultado? Sim? Não? Escreve nos comentários. Tá gostando? Deixa o like. Tem gente que tá te mandando esse artigo? Envia para ele a análise. Para pessoas que defendem e que gostam do jejum intermitente, para pessoas que não gostam do jejum intermitente, manda para todo mundo esse vídeo para ajudar o canal a continuar crescendo. Vamos continuar a análise aqui então. Então, para mim isso aqui é um sério problema, sabe?
Porque eu tenho um número restrito de pacientes e uma diferença muito grande usando esses medicamentos. Ah, eu quero saber como que esse medicamento afeta. Tem vídeo aqui no canal, ó. O vídeo mais visto aqui do canal, com mais de 1 milhão de views, é justamente o vídeo sobre estes medicamentos. Então, assiste lá na sequência, tá bom? Depois de ter acabado isso aqui. Por outro lado, o uso de insulina também, ele diverge bastante aqui, ó, torna diferente. Então, será que esses pacientes são muito diferentes entre si? Não sei dizer. Sulfonilureia, olha aqui, ó. Sulfonilureia, 28% do grupo restrição calórica estava usando. Sulfonilureia é uma droga que dá ganho de peso. Então, olha como afeta aqui loucamente. Este grupo aqui do jejum intermitente estava mais usando o remédio que perde peso, e o grupo da restrição calórica tinha mais participantes usando um remédio que ganha peso. Então, isso que eu acho meio complicado aqui, sabe, da gente analisar. Aí ele até coloca aqui que o efeito, até pelas correções que ele faz, não teriam tanto afetar tanto o resultado, mas não sei não, hein? Não consigo me convencer que isso aqui a gente está comparando grupos homogêneos, sabe? E aí sim, ele chega a essa conclusão que mudou de fato peso, mas nos outros desfechos que ele procurava, como por exemplo, melhora do controle glicêmico, ele não acha diferença. A única diferença que, de fato aqui, a única diferença que ele acha é com o peso corporal. Os outros desfechos pesquisados, ele não tem diferença estatisticamente significativa. Aí aqui até as dietas, né, como eles eram randomizados, ele até entra com dietas parecidas, tá bom? Para mim, então, em resumo, eu acho que se você é um adepto do jejum intermitente, mal a gente sabe que ele não faz, você pode fazer, se ele te ajuda a ter um padrão de dieta melhor, acho legal, pode intervir, mas os estudos não demonstram até o momento nada consistente que demonstre superioridade do jejum intermitente em relação à restrição calórica, pelo menos pro desfecho, perda de peso. Esse estudo aqui sim é um estudo positivo, mas que tem esses vieses, né, esses problemas que podem ser fatores de confusão, beleza? Então, se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, curtir e compartilhar com pessoas que possam se interessar. Até o próximo vídeo.